Amém? Então, boa tarde para quem está entrando agora, né? Quem entrou depois da oração, amém? Hoje nós vamos falar sobre pensamentos, né? Então, comece hoje a ajustar a sua mente, amém? Você está pronta para ajustar a sua mente nessa tarde? Né? A nossa mente tem que estar sempre voltada às coisas do Senhor, amém? E nós vamos lá, Juízes 6, do versículo 11 até o 18, e diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então os anjos do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudei. Eu ajudei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu está contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Amém? Acho que eu tampei aqui um pouco a minha imagem, né, enquanto eu lia. Mas amém. Então, assim, nós estamos numa série de mensagens de sábado para as mulheres plenas que fala sobre identidade, a nossa identidade. E as primeiras mensagens que foram, palavras que foram pregadas aqui para nós, que aprendemos, foram para nos apresentar a nós mesmos, para que pudéssemos nos conhecer, né? Então, se você está aqui já com a gente desde o começo, faz o que? Essa é a quarta ministração a respeito de identidade. Se você estava nas anteriores, então nós aprendemos um pouco mais de nós mesmos, amém? Só que hoje nós vamos falar sobre pensamentos, mas não são pensamentos que temos sobre coisas, né? Ou pessoas. Porque eu ia te falar, porque você deixasse essa... Porque... Alô, acontece. Porque a pastora Fabi caiu a conexão dela, não estou achando ela aqui. Cadê você, Fabi? Abre seu áudio, está fechado. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Vocês ouviram até que parte? Nossa, mas por que desligou aqui? Desliga o seu, pastora Priscila. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Nossa! E eu nem mexi. Vocês ouviram até onde? Vocês ouviram eu ler o versículo, o texto? Sim, o texto inicial, sim. Desde o de Gideão, assim. Ouvimos. Isso vocês ouviram. Então, eu falei que nós estamos falando a respeito de identidade, que é de nos conhecermos. Isso vocês ouviram? Sim, deu para ouvir. Essa parte, sim. Amém. E que hoje nós vamos falar sobre pensamentos, mas que não é pensamentos, não são pensamentos de pessoas ou coisas, mas são pensamentos a nosso respeito. Né? Isso. E que muitas vezes nos prejudicam esses pensamentos. Né? Isso. Então, vocês ouviram tudo. Ufa, aleluia. Então, nós vamos falar sobre isso. E veja só,
A nossa jornada, ela é contínua. É uma escolha diária por nós mesmos, por sermos quem somos, criadas pelo nosso Pai, para sermos, amém? Nós fomos criadas por Deus, né? Todo mundo foi criado por Deus aqui. Somos lindas, perfeitas aos olhos do Pai. E nós temos uma jornada muito grande, diária, para sermos quem somos, e aquele que nos criou, da maneira que Ele nos criou, nós sermos, né? Porque muitas vezes é difícil no nosso dia a dia. O que a gente não pode é sair da presença de Deus. Mas os nossos pensamentos muitas vezes nos afastam da presença de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer, né? Então, nós temos que viver não pelo que os outros falam a nosso respeito, mas temos que viver mediante a palavra de Deus, o que o Senhor fala ao nosso respeito, né? E é isso que temos que estar ligadas todos os dias e buscando do Pai essa perfeição nele e em sermos quem Ele nos criou para ser. Porque somos únicas. Você é única. Fala para você mesmo, eu sou única. Amém. Nós somos únicas. E para podermos viver isso na prática, precisamos diariamente ajustar os nossos pensamentos. Amém? Então, nós precisamos ajustar os nossos pensamentos para que possamos viver essa verdade do Senhor em nós na prática, né? Pense só, Gideão, Deus havia encarregado aquele homem de uma missão muito importante, né? Deus tinha uma missão para ele muito importante e já tinha empoderado ele com tudo que era necessário. Mas ao invés disso, Gideão tentava se esquivar do propósito da vida dele. Ele dava desculpas para Deus. Como que eu que vou? Como eu sou de uma família pequena, né? Então ele tudo dava desculpa. Ele se esquivava do propósito dele. Ele se diminuía, né? Ele era o próprio impedimento para viver os planos de Deus na vida dele. E tudo isso por causa da mentalidade doente que ele tinha, né? Ele se achava pequeno e ele se achava incapaz de fazer o que o Senhor mandava ele fazer. Então ele se achava uma pessoa incapaz de estar fazendo aquilo que o Senhor determinou para ele. Ele era muito frustrado. Enquanto isso, Deus permanecia sempre encorajando ele. Agora eu te pergunto, quantas vezes caímos no mesmo erro de Gideão? O Senhor fala conosco, Ele nos dá um propósito e nós ainda nos colocamos para baixo, achando que não podemos fazer porque não temos condições, muitas vezes não temos condições financeiras, ou porque não temos escolaridade, ou porque está sempre faltando alguma coisa. Né? Muitas vezes, sempre falta alguma coisa para fazermos aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Dificilmente as pessoas chegam assim ao Senhor e falam, é hora de caminhar para a direita, porque ali é o melhor lugar. E nós vamos sem titubear a Deus, sem falar que não podemos ou achamos que não temos o direito de ir. Né? E isso nos impede, são esses pensamentos que impedem o agir de Deus nas nossas vidas. Precisamos entender que Deus é diferente, Ele pensa diferente. Ele pensa a nosso respeito como pensa sobre Gideão. Ele tem pensamentos de paz, esperança, alegria sobre nós. Então, gente, é fato, o Senhor, Ele tem pensamentos de paz para nós. Se Ele determinou, se Ele falou, olha, vá porque vai dar certo. Ele já está à sua frente para que você vá conseguir resolver ou ganhar essa batalha. Quando Deus manda, Ele já sabe qual é o fim dessa história e como ela vai acabar. Então, se Ele está mandando, com certeza vai acabar bem. Ele sabe que você vai sair vitorioso em nome de Jesus. E mais à frente desse texto que nós lemos, o Senhor ainda manda Gideão fazer uma limpa no exército dele. E ele, de muitos homens, ele tinha que ficar somente com 300 homens para ir para uma batalha. E mais uma vez, Gideão titubia, né? Como é que eu vou conseguir ganhar uma batalha só com 300 homens? Né? Mesmo assim, ele desacreditou. Né? Ele desacreditou que o Senhor estava à frente dele. Né? Ele se sentiu incapaz
de vencer a luta, mas Deus sabia que ele iria vencer. E é assim conosco todos os dias. O Senhor manda, o Senhor, ele tem propósito nas nossas vidas, nós temos guerras, nós temos batalhas, mas nós temos que lembrar todos os dias que quem está à nossa frente é Deus. Porque quando entramos, se ele permitiu que entrássemos numa batalha, é porque ele iria estar junto. Ele não vai mandar o filho dele sozinho para uma guerra, para uma batalha. Ele vai estar junto. E aonde Deus está, não tem como sair a guerra ser perdida, né? É Deus. Hoje Deus quer falar, hoje Deus quer fazer uma limpa nos nossos pensamentos. Como Pai de amor, Deus quer tirar esses pensamentos autodestrutivos das nossas cabeças, de nós, né? Assim como foi com o exército medianita, o Senhor vai derrotar os seus pensamentos autodestrutíveis e entregar nas suas mãos uma você cheia de graça, amor e vida. Então, se até hoje, vamos parar e pensar, se até hoje você já teve pensamentos autodestrutivos, como que você não ia conseguir, como que você não é uma mulher sábia, como que você não é uma mãe, né, uma boa mãe, pare agora e reconheça que Deus está sobre você. E que você não é nada disso, que a sua mente, que os seus pensamentos estão dizendo, mas você é aquilo que Deus disse que você é. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, né? Você é sim uma mulher virtuosa. Então são essas coisas que Deus diz a nosso respeito. E é isso que nós temos que levar todos os dias para nossas vidas, né? E aí eu fui pesquisar a respeito de pensamentos autodestrutivos, né? E um deles é a reação negativa ao sucesso. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de pensamentos autodestrutivos, né? Porque eu tô falando de pensamentos autodestrutivos, mas é melhor a gente ir um pouco mais a fundo para a gente saber aonde engloba tudo isso na nossa vida, né? Então, o primeiro é reações negativas ao sucesso. A pessoa autodestrutiva não consegue reconhecer as suas conquistas. Ela as vê como descaso, como se não fosse importante e rejeitam elogios. Embora ela seja uma pessoa competente para completar tarefas, sente que não merece reconhecimento de ninguém. Além disso, tem a autoestima muito baixa, sendo incapaz de valorizar a si mesma e suas qualidades. Eu conheço pessoas que não gostam de receber elogios pelo que ela faz. Alguém aí conhece pessoas que quando você vai elogiar, já aconteceu com você, que quando você vai elogiar alguém, ela se sente mal, desconfortável com os elogios? São pessoas de reações negativas ao sucesso. E isso é autodestrutivo para a vida dela. Porque se você faz uma coisa e realmente ela precisa de elogios, então não se sinta assim capaz de receber aquele elogio. Se você fez com excelência e alguém está reconhecendo, então se sinta capaz de receber um elogio. Amém? A segunda é a autossabotagem. A pessoa que auto-sabota, ela, na verdade, ela não se sente merecedora. A pessoa autodestrutiva sabota até seus relacionamentos, o seu trabalho, as suas vitórias, os pequenos prazeres que sente ao fazer uma atividade e, principalmente, seu desenvolvimento pessoal. Ela encontra defeito e empecilho em tudo para justificar a sua necessidade de sabotagem. É comum que esse comportamento seja inconsciente e a pessoa não se dê conta das oportunidades perdidas. Aqui falam até de relacionamento. Muitas vezes a pessoa não se acha capaz de ser amada, de ser cuidada. Ela se sente que ninguém pode amá-la direito, cuidar dela direito, ela se sente incapaz de receber carinho e com isso ela autossabota os relacionamentos dela. Muitas pessoas acabam não tendo um bom relacionamento por conta disso, porque acha que tá sempre que o homem está sempre traindo ela,
né? Porque em algum momento do passado dela, ela já foi traída. Então ela acha que aquele homem que está lá, qualquer homem que ela arrumar, ela nunca vai conseguir alguém que não atraia. Então ela se sabota, né, no relacionamento e aquele relacionamento não dá certo. Seja um relacionamento amoroso, como seja um relacionamento de amizade, né? Talvez você tenha tido uma amizade que mentiu para você ou que te fez mal e a partir dali você bloqueou isso e você deixou de receber uma boa amizade, de ter uma boa amizade, você sabota isso, tá? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, as crenças negativas. E o que seria isso? Nossas crenças exercem um papel vital em como agimos e percebemos a vida. Quando são muito negativas, a tendência é não conseguir ver o lado bom. Crenças como as pessoas não me entendem, eu não sou merecedor, a vida é muito difícil, nada que eu fizer dará certo. Gente, é difícil encontrar pessoas assim? Não, não é difícil. Eu vou te dizer que onde eu trabalhava existia pessoas, tinha pessoas que vinham falar comigo e às vezes eu me sentia até mal, porque tudo para ela achava que não dava certo. Onde ela colocava a mão, ela achava que não ia prosperar. Mas não é isso que a palavra tem para nós, né? Então nós temos que entender que essa crença negativa não pode existir na nossa vida. Nós somos filhos do rei. E o Senhor tem o melhor para nós. Então, negativo, nada de negativo pode influenciar e nem nos mover. Nós temos que acreditar no Senhor e nos mover no que o Senhor diz para nós. Amém? A quarta, agressividade descontrolada. A raiva é um dos muitos sentimentos reprimidos em pessoas autodestrutivas. Ela pode se manifestar de forma incontrolável diante da adversidade ou em situações que, o princípio, não são tão sérias. Por isso, são pessoas hostis que não aceitam a palavra e os comportamentos alheios. Para elas, tudo é um ataque pessoal. Vocês já ouviram aquela pessoa que tem mania de perseguição? Tem pessoas que têm mania de perseguição. Então, tudo que acontece é porque a outra pessoa está perseguindo ela, né? Tudo acontece porque, nossa, aquela pessoa não gosta de mim, né? Então, são pessoas descontroladas e elas deixam a raiva tomar conta delas, né? Então, nós precisamos controlar as nossas raivas. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui, nós precisamos prestar atenção, precisamos refletir e ver se essas coisas também não acontecem com a gente, né? Se nós não, em algum momento, nós não vivemos isso, porque são pensamentos destrutíveis e não são pensamentos que agradam ao Senhor, não são pensamentos de paz, como diz a palavra de Deus, que Ele tem para nós, né? Então, nós precisamos ter essa certeza em nós, que vivemos a palavra de Deus. E todas essas coisas que nos destroem, isso não faz parte daqueles que vivem em Cristo Jesus. O 5, compulsão alimentar. O que seria isso? A compulsão alimentar é considerada um distúrbio alimentar caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos. Essa ingestão ocorre mesmo sem a presença da fome ou necessidade física de comer. São aquelas pessoas que tá triste, vai comer. Tá feliz, vai comer. Ela se baseia na comida. Então, tudo gira em torno dela através da comida. E isso também é autodestruição, porque comida em excesso também não faz bem. Além de dar umas barriguinhas, não é essa barriguinha que a gente ganha na quarentena, não. Porque essa barriguinha eu tenho fé que quando acabar a quarentena ela também vai acabar. Mas é aquela comida que você vai comendo e você vai se prejudicando com isso, né? Isso é autodestruição também, né? E não podemos. E atitudes conflituosas, que seria a sexta atitude referente à autodestruição, que apesar de desejar ser um bom funcionário, a pessoa chega atrasada, ela não cumpre compromissos e cria discórdias no ambiente. Embora ela tenta se divertir, mas ela sempre reclama de tudo. Nada lhe agrada e há um conflito entre querer e não querer.
Conheci uma pessoa que ela era assim. Ela chegava no serviço, ela já reclamava da condução, do metrô, o ônibus. Ela falava, eu não sei por que eu saí de casa hoje, sabe? É uma pessoa que realmente ela não sabe por que ela existe. Ou se não, ou chegava lá e você falava assim, bom dia. Quem já recebeu uma resposta dessa? Você fala assim, bom dia. A pessoa vira para você e fala assim, se for um bom dia, à noite eu lhe digo. Alguém já respondeu, já recebeu uma resposta dessa? Você diz um bom dia, toda feliz, aí a pessoa te responde assim, se for um bom dia, à noite eu lhe digo. Como se for um bom dia à noite eu lhe digo? Sim, será um bom dia. Então a pessoa já fica esperando as coisas ruins acontecerem na vida dela. Ela não pensa que vai acontecer, que as coisas boas estão a favor dela. Tudo para ela é ruim, né? É como assim, Deus deu um quadro para você. Pensa comigo. Deus deu um quadro para você. E esse quadro é você. E ele visita você todos os dias para ver o que você está fazendo com o quadro. Ele está te visitando. Está na hora de parar e de dar desculpas e começar a fazer o máximo com a sua vida. Você é um quadro de Deus, perfeito, criado por Ele. E Ele te visita todo dia para ver como que você está tratando esse quadro, que é você, o seu corpo, o seu pensamento, tudo. Ele te visita. E o que Ele quer de nós? Ele quer que nós façamos o máximo com a nossa vida, com a perfeição que Ele nos fez. Porque Ele nos fez perfeito, né? Nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Então, nós temos que tratar com perfeição tudo aquilo que Ele nos deu. Amém? Será uma jornada, né, de pensar, essa questão do pensamento, nós temos que pensar, e isso é uma jornada de escolhas diárias para a nossa vida. Mas somente é possível começar uma longa jornada se dermos o primeiro passo. E o primeiro passo para ter autoestima restaurada, que é o que buscamos nessa tarde, uma autoestima restaurada, amém? É cuidar de nós mesmos. É cuidar de nós mesmos. A autodepreciação é uma estratégia do inimigo, preste bem atenção nisso. A autodepreciação é uma estratégia do inimigo para derrubar a imagem que temos de nós mesmos. Isso é forte, porque o inimigo ele quer nos derrubar todos os dias. Mas o Senhor nos levanta. Ele está conosco para nos levantar todos os dias. Então, se ontem você teve algum pensamento autodestrutivo, algum pensamento que você não iria conseguir, que você não era uma boa mãe ou uma boa esposa, algum pensamento que te pôs para baixo, hoje é o momento de você reconhecer que o Senhor te fez a imagem e semelhança dele e é para a glória dele que nós temos que viver. Nós temos que viver em perfeição porque ele nos entregou este corpo maravilhoso, lindo, embora esteja com barriguinhas ou não, né, uma papinha ou não, mas ele nos deu esse corpo e é para a glória dele. Deus nos escolheu para sermos seu representante aqui na terra. Olha isso. Você foi escolhida, eu fui escolhida para ser o representante de Deus aqui na terra. E quando me veio quando eu coloquei aqui no papel isso, eu pensei, quantas vezes você já esteve no consultório médico e apareceu um representante médico lá? Aquele que entra na sua frente, vai lá na sala do médico e está sempre com uma pastinha na mão. Ele é o representante daquela empresa de laboratório para apresentar o médico os remédios, né, que o laboratório tem para o médico receitá-lo. Então, quando aqui fala nós somos o representante de Deus aqui na Terra, eu já logo pensei assim, se eu sou a representante de Deus aqui na terra, então o que Deus tem que eu tenho que representar, né? Então é o amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele, né? Tudo isso eu tenho que fazer propaganda para as pessoas, porque o representante faz isso, propaganda, com aquilo que ele tem. Então eu vou fazer propaganda com aquilo que Deus me deu, né?
E é isso que a gente tem que fazer com toda a excelência. A gente tem que viver com excelência em todas as áreas na nossa vida. E por quê? E o que significa a excelência, de viver com excelência? A excelência significa pegar o que você tem e fazer o máximo que você puder. Pegue você e torne-se no melhor que você puder. Então, aquilo que você tem é o que você vai fazer o melhor para Deus. A gente tem que parar, muitas vezes, de reclamar, só reclamar, né? A gente tem que mais é que agradecer do que reclamar. Porque a gente passa, sim, por dificuldades, passa por problemas, mas o Senhor, Ele está conosco. Né? Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Nós temos o Senhor que vai à nossa frente em todas as circunstâncias. E eu vou deixar um exercício aqui para você fazer. Não precisa fazer agora, né? Mas tente fazer isso em algum momento aí, que é interessante. Em quais áreas você se considera uma boa representante de Deus no mundo? Então, você vai colocar no papel, de um lado você vai colocar assim, ó, represento bem Deus na terra no que você representa Deus na terra bem? O que você está fazendo, de que maneira, né? Aonde você está representando Deus bem aqui na terra? E do outro lado você vai colocar assim, ó, posso representá-lo melhor em... Isso é uma maneira de nos autoajudar também, sabermos no que a gente pode melhorar todos os dias. Porque nós podemos sim melhorar todos os dias. É como assim, muitas vezes a gente acaba vendo coisas e achando que isso é bom para nós também, mas não é. O Senhor sabe o que é bom e Ele nos dá toda manhã aquilo que é bom e necessário para que possamos viver diante da palavra dEle, diante da presença dEle. Talvez você esteja pensando, muitas vezes passou pela sua cabeça assim, eu só vou ser feliz quando eu ser parecida com a Gisele Bündchen, por causa do corpinho dela, né? Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Dificilmente vamos parecer com Gisele Bündchen. Essa sensação de satisfação que só vamos ter quando tivermos um corpo perfeito, na verdade, se você achar que a sua vida está voltada para isso, eu te digo essa tarde que está errado. Sua vida não tem que estar pautada em ser feliz quando você ter o corpo da mulher perfeita, ou quando você ter a casa perfeita, ou quando você ter um emprego perfeito, ou quando você ter um carro perfeito, uma família perfeita. Não, a sua vida tem que ser pautada na palavra de Deus. Tem que ser pautada naquilo que o Senhor nos deixou, né? E temos que ser felizes com aquilo, da maneira que o Senhor nos criou. Né? Porque mulher de revista, quantas hoje saiu de casa e achou e viu na rua alguém parecido com a Gisele Bündchen? Ninguém. Alguém esses dias saiu de casa e achou alguém parecido com a Gisele Bündchen? Tem alguém na família parecido com a Gisele Bündchen? Não. Porque, na verdade, aquilo foi criado pelo consumismo. Precisava-se de uma mulher com os dentes perfeitos, então foi lá e se fez uma mulher com dente perfeito, um cabelo maravilhoso, brilhoso, vai lá e faz uma mulher com um cabelo maravilhoso. E muitas vezes essas mulheres não têm a felicidade que nós temos, que é Cristo em nossas vidas. Muitas pessoas, na verdade, que têm dinheiro, acabam se suicidando porque não têm a felicidade de Jesus. Então, essas coisas não têm que nos mover. Amém? Isso não pode ser o que nos move. O que nos move é a palavra do Senhor. O que nos move é da maneira que o Senhor nos criou e para aquilo que Ele nos criou. Ele nos criou para a sua glória. Ele nos deu um propósito. Nós temos que ter vida com propósito. É isso que nós temos que ter. E existe até um livro que diz, o título é Uma Vida com Propósito, ou Vida com Propósito, né? Acho que é exatamente isso. Se você não leu, é bom, eu te encorajo até a ler.
Porque realmente nós temos que ter uma vida com propósito. E a nossa vida com propósito não é os bens materiais. Nossa vida com propósito é com propósito em Deus. Né? Nós nos sentimos, às vezes, impotentes e achamos que uma oração ungida, né, vai nos libertar desses sentimentos que nós temos de destruição. A oração, sim, vai ajudar. Porém, o nosso agir todos os dias, o nosso buscar em Deus todos os dias, o nosso querer mudar de pensamento todos os dias, isso sim vai fazer com que deixemos de ser pessoas autodestrutivas, né? E com isso, faça uma listinha depois também aí de algumas coisas, porque nós não temos muitas, né? Eu acredito nisso, não temos muitas. Então, só algumas coisas, coloque no papel aí. Faça uma pequena lista de autossabotagem que estão na sua rotina. Quantas vezes você já se autossabotou? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa já pensando que não ia dar certo? Pode ser uma pequena coisa, mas já aconteceu? Coloque isso no papel. E que isso faça parte até dos seus momentos de devocionais para você colocar diante de Deus, para que isso não atrapalhe a sua vida. Para que Ele tire da sua vida todas essas autossabotagens. Porque isso não faz bem. Isso não é bom. Né? Nós temos que vencer a autopiedade. E lá em Juízes 6, 12, 13, nós lemos, mas eu vou ler de novo. Nessa parte diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A autopiedade nada mais é do que ter pena de nós mesmos. Quem tem já uma idade mais de 30 anos vai lembrar daquele desenho Lip e Hard, que era o leão e a hiena. E o leão, ele era uma pessoa que ele estava sempre para frente, alegre, então tudo para ele ia dar certo. Só que aí, e todas as vezes que ele fazia alguma sugestão para a hiena, a hiena se achava, ela falava assim, ó vida, ó céus, ó azar, porque tudo para ela achava contrário. A hiena era o tipo daquela pessoa que falava assim, olha, igual eu, vou dar um exemplo aqui de mim. Tem uma árvore aqui no terreno do lado da minha casa, a árvore é linda, maravilhosa. Quando você acorda logo cedo, você escuta os pássaros cantar. Nossa, outro dia eu filmei, mandei para a família inteira, porque é uma coisa tão gostosa você acordar com os pássaros. E é um pé de abacate enorme. Só que os abacates, eles caem na frente da minha porta e estoura e suja tudo a minha porta, e espirra, sem contar as folhas. Só que o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar que a árvore é boa, dá um bom fruto, tem os pássaros, ou eu tenho que achar ruim, achar que eu sou azarada porque o abacate cai na minha porta, né? Então, nós não podemos achar tudo empecilho, tudo é ruim, né? A gente tem que ver o lado bom das coisas, daquilo que Deus criou para nós. E é isso, você não pode se achar que tudo vai dar errado, ter dó de você, né? Ai, porque comigo só acontece isso, comigo só acontece aquilo, comigo só acontece aquilo outro. Não, você tem que ter pensamentos bons a seu respeito, que as coisas sim vão dar certo na sua vida. Não pense que a sua vida é um conto de fadas, porque não é. Deus não criou para ser o conto de fada, né? No mundo tereis aflições e vamos ter aflições, mas vamos passar por ele. Tudo não nem tudo é perfeito. Deus, em sua visão infinitamente ampliada,
e cheia de amor, ele vê o que ainda nem somos e já declara como se fôssemos, né? E é o que o Senhor faz. Ele olhou para Pedro, tão instável, cheio de altos e baixos, e disse para Pedro assim: você é uma rocha. Então ele reconheceu os pontos positivos em Pedro. Deus olhou para Jacó, mau caráter e mentiroso, e disse: Jacó, você é um príncipe, né? E nessa tarde Deus estava falando aqui conosco. Mulheres, vocês são plenas e princesas do Senhor. Eu até achei uma coroinha aqui, ó. E vou colocar a coroinha. Vocês são princesas do Senhor. Tudo que você pensa a seu respeito, tudo que Deus pensa, que você pensa a seu respeito, é tudo errado. Porque o que o Senhor pensa a nosso respeito é tudo diferente. Porque ele vê, ele enxerga o nosso lado bom e para que fomos criados, né? Nós temos que ser felizes da maneira que nós somos e da maneira que o Senhor nos criou, né? E é isso que precisamos pensar e agir. Não deixar os pensamentos destrutíveis, não deixar a sabotagem, não deixar o sentimento de autopiedade nos mover. Nós temos que nos mover pelaquilo que somos e pelo Senhor que fomos criados. Lembre-se, todos os dias, você olha no espelho, porque uma mulher definida, plena, igual nós somos, ela se olha no espelho todas as manhãs e ela não briga com o espelho, independente do cabelo, do corpo que tem, ela não briga com o espelho. Ela olha no espelho e reconhece a princesa que Deus criou. Amém? E que possamos entender isso nas nossas vidas e buscar isso todos os dias, porque isso é um trabalhar, o pensamento é um trabalhar diário. Amém? Então feche seus olhos, abaixe suas cabeças que eu vou orar. Senhor Deus, Pai de amor, obrigada, Senhor, por falar conosco, obrigada, Senhor, pela tua revelação nessa tarde. Que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, fazer com que cada dia mais reconheçamos, Senhor, o teu agir, o teu efetuar sobre nós. E que toda, Senhor, autodestruição, toda autossabotagem, autopiedade, Senhor, em nós, ó Pai, venha cair por terra agora, Pai. Que possamos reconhecer quem nós somos em Ti, Senhor, e para que fomos criados, ó Pai. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que nosso agir seja somente, Senhor, para Te glorificar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus! Estava aqui, meu Deus, meditando, anotando, falei, glória! Essa palavra é muito forte para todas nós, mulheres, né? Essa questão toda de ficar se comparando, né? De achando que a gente não é perfeita e cai por terra, está caindo hoje, caindo por terra em nome de Jesus. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, identidade, para que todas nós possamos encontrar a nossa identidade em Cristo, encontrar a nossa identidade em Jesus. Aleluia, que tremendo, que tremendo. Até estou aqui olhando as minhas anotações. Vocês são plenas, vocês são princesas do Senhor. Amém? Então eu vou parar de gravar agora para a gente poder ter aquele nosso bate-papo. Vamos lá. Interromper.